Pai. Espírito Santo, se faça presente, Pai. Nós nada fazemos, Pai, se a Tua presença não for conosco, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Tu és mais que bem-vindo, mais que desejado, mais que aclamado em nosso coração. Pai, neste momento eu te peço, Pai, mude as coisas de lugar, Pai, mude as coisas de lugar. Nós estamos dispostos, nós estamos aqui hoje, Pai, de coração aberto, Pai, clamando por Ti, clamando pela Tua presença, Pai, pois Tu és, Pai, e o Senhor continua o mesmo, Pai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tu és santo, Tu és adorado, Pai, e nós desejamos a Tua presença, e nós clamamos por mais de Ti. Espírito Santo, recebe a nossa adoração, recebe as canções que serão entoadas aqui hoje, Pai. Recebe as palavras que serão ditas aqui hoje, Pai. E que através de nós a Tua presença flua, Pai. Que através de nós a Tua presença flua. Pai, nós chamamos, Tu és santo, Pai. Não existe outro, Pai. Não existe outro. Nunca haverá outro, Pai, como Tu, Pai. Nunca haverá outro, Pai. Alguém que se compare a Ti. Não tem, Pai. Não existe, Espírito Santo de Deus. Flua, Pai. Flua através desse momento, Pai. Eu oro neste momento, Pai, por cada pessoa que está assistindo, Pai, essa transmissão. Espírito Santo, visita as casas neste momento, Pai. Toma cada família, Pai. Cada família representada por alguém que está assistindo, Pai. Que a Tua presença não esteja somente onde eu estou, Pai. Mas que a Tua presença se faça presente onde os Seus filhos estão, Pai. Espírito Santo de Deus, vem, Pai. Vem com a Tua graça. Vem com o Teu poder, Pai. Vem com o Teu amor, Pai. Pois nós Te desejamos, Pai. Tu és desejado, Pai. Neste momento eu convido você a desejar a presença do Eterno. Abre o seu coração e deixe Deus falar através dessas canções, através dessas ministrações. Não me deixe aqui ministrando sozinha, muito pelo contrário. Adore a Jesus na casa onde você está. Adore junto com o seu familiar neste momento. Amém, igreja?
Pode fazer milagres.
você que Ele ainda é o mesmo. Não existe nada. Não existe nada que Ele não possa fazer. Não existe nada que Ele não consiga fazer. Você pode falar pra mim, Raquel, você não sabe o que eu tenho vivido, você não sabe o que eu tenho passado. E realmente eu não sei. Mas Ele ainda continua o mesmo. O Deus que abriu o mar, Ele ainda continua o mesmo. Ele ainda cura. Ele ainda transforma. Ele ainda liberta. Ele ainda é o mesmo. Basta você dizer para Ele, basta você explicar para Ele o que você tem vivido, o que você tem passado.
neste momento, Pai, eu quero orar, Pai, por cada família aqui representada. Espírito Santo de Deus, eu quero orar por cada pessoa, Pai, por cada família, Pai, representada aqui nessa live, Espírito Santo. Pai, eu creio, Pai, que há poder no Teu nome, Jesus, eu creio que há poder em Ti. Neste momento, Pai, eu ordeno, Pai, que todas as cadeias se quebrem, que todos os laços se quebrem. Se existem laços, se existem cadeias prendendo essa família de alguma forma, Pai, eu repreendo neste momento pelo poder que há no nome de Jesus. Eu repreendo neste momento pelo poder que há em Ti, pelo poder que há no Seu nome. Espírito Santo, visita, Pai, agora, Pai, cada casa, Pai, cada lar, Pai, cada coração. Espírito Santo, eu ordeno que caia por terra, Pai, que caia por terra todo laço, que caia por terra toda seta, Pai, que caia por terra, Pai, tudo que o inimigo tem feito, tudo que o inimigo tem dito, Pai. Espírito Santo, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus para quebrar cadeias, há poder no nome de Jesus para quebrar laços, há poder no nome de Jesus, através do nome de Jesus, a cura. E eu ministro cura, eu ministro libertação, eu ministro, Pai, cura, libertação, Pai. Espírito Santo, invada essas casas neste momento com Teu poder, invada essas casas, Pai, com Tua graça. Pai, o mal não tem lugar, Pai, o mal não tem lugar, Pai, pois, Pai, nós clamamos, Pai, o Teu nome, nós clamamos a Tua presença, Pai. Pai, Espírito Santo, Jesus, Jesus, nós clamamos o Teu nome, Jesus, Jesus, que a Tua luz, Pai, que a Tua luz invada, Pai, cada casa neste momento, e onde houver escuridão, onde houver medo, onde houver terror, eu ministro cura, eu ministro libertação, eu ministro a luz de Jesus, a luz que vem de Jesus, que caia por terra, Pai, que as cadeias se quebrem, que as algemas, Pai, sejam quebradas através do nome de Jesus, através do nome de Jesus, através do nome de Jesus, através do nome de Jesus. O mal não tem lugar, Pai, o mal não tem lugar, Espírito Santo de Deus, o mal não tem lugar, o mal não tem lugar. Eu oro, Pai, neste momento, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós cremos em Ti, Deus. Que caia por terra, Pai, que caia por terra, Pai, que caia por terra, Pai. Há poder em Teu nome, Jesus. Nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti. Há poder em Ti, Jesus. Há poder em Ti, Jesus.
Santo. Ministre a cura de Jesus na sua casa. Ministre a libertação de Jesus no seu lar. Ore pelos seus filhos. Ore com o seu esposo. Ore pelos seus pais como os seus pais. Ministre isso. A cura, a libertação está disponível a nós, mas nós temos que exercer, nós temos que orar. Nós precisamos orar por isso, igreja. Não deixe de orar pela sua casa. Não deixe de orar com a sua esposa. Não deixe de orar pelos seus filhos, com os seus filhos. Não deixe de orar. Não deixe de clamar o nome de Jesus. Não deixe que isso passe desapercebido durante os dias. O Espírito Santo, ele quer agir dentro da sua casa. O Espírito Santo quer agir no meio dos problemas. Ore, ore, ore. Ore, ore. A oração tem poder. A oração tem poder, tem poder. Amém, igreja? Oh, Jesus. Entrar dentro da sua casa e com esse intuito de ministrarmos a palavra de Deus. O nosso desejo é que você seja bem-vindo à casa, sejam todos bem-vindos à família, porque este é o propósito de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Deus, o Pai, o Eterno, Ele deseja fazer uma família e o modelo dessa família ainda é o Senhor Jesus. A Bíblia também diz para nós em Efésios, Paulo dizendo no capítulo 2, ele vai dizer para nós que o Espírito Santo procura uma morada. Ele deseja fazer de nós uma morada, uma habitação. Por isso que todas as cadeias já se quebraram. Através da oração que foi feita, através da anunciação do nome perfeito de Jesus. E a Bíblia também diz que o Espírito Santo, morando em nós, ele nos prepara como uma noiva para o Senhor. Você é a noiva do Senhor. A sua vida está sendo preparada para uma vida eterna com o Senhor. Uma vida gloriosa com o Senhor. Isso importa e implica em dizer
que aquilo que você faz hoje vai resultar no seu futuro com o Senhor. Porque quando nós temos essa verdade dentro de nós, e quando nós vivemos e andamos nessa verdade, em que o Pai procura uma família cujo modelo é o Senhor, em que o Espírito deseja fazer em nós morada, fazer em nós guarida, habitação, e que através dessa morada Ele nos prepara como uma noiva que está sendo ataviada para o seu noivo, uma noiva que está sendo lavada pela pregação da palavra. É por isso que nós não podemos de forma alguma perder a esperança, porque a esperança nossa da igreja é o Senhor Jesus, ainda é o Senhor. E nessa noite tão gloriosa, onde nós sabemos que há muitos anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, o sábado ficou em silêncio. O Pessah, a Páscoa, aquele dia de sábado, houve um silêncio descomunal, a eternidade ecoou na terra, e todos em silêncio, toda a criação em silêncio, mas o Senhor estava trabalhando em nosso favor. A sexta-feira da paixão de Cristo, aonde Ele se entregou por nós, aonde Ele deu a sua vida para depois tomá-la, os discípulos viram João aos pés do Senhor, Maria aos pés do Senhor, vendo aquela cena e guardando na memória. José de Arimateia, juntamente com outro discípulo, Nicodemos, que seguia o Senhor de longe, tiram o corpo do Senhor e introduzem ali naquela sepultura emprestada. Mas a Bíblia também nos informa que o domingo chegou, e no domingo ninguém precisou rolar a pedra. O anjo do Senhor rolou aquela pedra, e o meu Senhor, o seu Senhor, Ele sai daquela sepultura vivo. E hoje nós podemos desfrutar desse amor, porque Ele vive em nós. Cristo em nós, em mim, em vós, diz Paulo, esperança da glória. Há uma esperança profunda no seu coração. Aqueles que dormiram no Senhor ressurgirão. E nós que ficarmos vivos e passarmos por tribulações e tantas coisas na nossa vida, quando o Senhor vier, nós nos encontraremos com os irmãos que foram e com o Senhor que vivo está. Que gloriosa palavra! Isso anima o nosso coração. Eu quero te encorajar você a viver essa mensagem. Tudo que foi cantado aqui, tudo que foi orado aqui, nós sentimos o impacto dessa oração, porque o túmulo está vazio. Declare essa verdade dentro do seu lar. Diga: o túmulo do meu Senhor está vazio. Declare isso na vida dos seus filhos, da sua esposa. O túmulo está vazio e o nosso coração cheio da presença do Senhor Jesus. Glorioso Deus e amado. Daqui a pouco nós vamos cear também. Você que é discípulo, que congrega conosco, serve o Senhor na casa de oração. O nosso desejo era distribuir ceia para todos os irmãos, né? Ontem nós distribuímos a ceia e foi faltando ceia, a gente foi dando jeito de arrumar mais ceia, e graças a Deus por isso. Que bom saber que os discípulos do Senhor estão com fome e sede do Senhor. Então daqui a pouco você vai cear aí no seu lar, na sua casa, juntamente com seus filhos, com sua esposa, esposo. Ensine essa verdade aos seus filhos, de que o Senhor vive em nós para todo sempre. Eu queria convidá-lo nesse momento, você que dispõe de uma Bíblia, por favor, eu queria que você abrisse comigo em Êxodo capítulo 13. Eu queria agradecer a Deus pela vida da Raquel, né, mais uma vez. Também o nosso irmão Israel, Deus abençoe. A live passada foi o Lucas, que esteve conosco. Também quero agradecer a minha esposa, Deus abençoe, a Daiane, amo você. Nós estamos aqui em família. Quero agradecer a todos os discípulos do Senhor, os irmãos que congregam conosco ali na casa de oração, tá bom? O seu lar
já foi transformado pelo Senhor. Vamos lá? Meditar na Sagrada Escritura? Você que tem a Bíblia, Êxodo capítulo 13, versículo 3, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Eu queria saudar também os irmãos da casa de oração lá de Venceslau Brás, pastor Álvaro, pastor Gustavo, pastora Débora, pastora Taline, todos os irmãos ali que juntos estão na grande comissão do Senhor Jesus, fazendo um trabalho muito lindo. Hoje nós nos falamos ali, nós pontuamos algumas coisas e foi muito bom, muito bom. Vem surpresa por aí, logo logo uma plataforma de cursos, logo logo aí cursos para nós. Estamos com uma grande expectativa no Senhor, do que Deus vai fazer e está fazendo. Escola de Fundamentos, algo glorioso da parte de Deus. Abra sua Bíblia aí, por favor. Êxodo capítulo 13, a palavra diz assim: Então disse Moisés a todo o povo de Israel: Comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Eu vou ler novamente. Isso é para celebrar, isso é para o nosso coração jubilar o Senhor. Então disse Moisés a todo o povo de Israel: Comemorem esse dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da terra da servidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Que versículo tão grandioso, que quando nós debruçamos a nossa vida em cima de toda a Bíblia e passamos a examiná-la como verdade de Deus, a Sagrada Escritura dada ao homem para que o homem viva de acordo com a lei do Senhor, os preceitos do nosso Deus, nós vamos pontuando e vendo que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai apontando para o mesmo Senhor. O Senhor Jesus, ele é apontado em todos os livros da Bíblia. Nos 66 livros ele é apontado, ele é direcionado, ele é apontado ao homem para que o homem busque uma comunhão profunda e perfeita com o Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, onde Moisés, ele vai falar com o povo de Israel, para que o povo tivesse uma atitude enquanto aquilo que eles tinham vivido, estavam vivendo e passariam a viver. Moisés, ele traz uma palavra munida de autoridade do Senhor, e expõe ao povo: celebrem esse dia, que esse dia seja um dia memorável, um dia grandioso entre família. Celebrem essa data com regozijo e amor, porque qual é o motivo de celebrar? O motivo da celebração é quando todo o povo se lembrava, ou se lembrou, e se lembraria, cultuando a Deus no deserto e depois, posteriormente, em Canaã, de tudo que Deus havia feito, de tudo que o Senhor havia falado e manifestado em glória e em ações na vida daquele povo. Como é bom nós trazermos em nossa memória boas lembranças, boas recordações. Melhor ainda é quando nós sabemos a quem pertencemos. Nós não pertencemos a um grupo religioso, nós não pertencemos o que eles denominam como grupo evangélico, embora sejamos conhecidos assim. Nós pertencemos ao corpo do Senhor, a um Senhor que vive e reina para sempre. Se há um motivo em que a igreja do Senhor deve se alegrar, é esta: eu pertenço a um Senhor que é poderoso, rico em glória, e eu estou na mão desse Deus, na mão desse Senhor. O catecismo da cidade, o novo catecismo da cidade, ele vai ensinar para nós, na sua primeira pergunta, são 52 perguntas, e já na primeira pergunta vai trazer para nós a poderosa ação de Deus na vida da igreja, de um discípulo. Qual é a segurança na vida e da morte? Então vai responder: olha, que nós não pertencemos a nós mesmos,
mas pertencemos ao Senhor. Quer no corpo, quer na alma, quer na vida, quer na morte, somos de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pertence ao Senhor nesta vida, e pós esta vida, quando você passar para a eternidade, você continuará pertencendo ao Senhor que vive e reina para todos sempre. Bendita é esta esperança. Bendita é essa esperança. Celebre ao Senhor, porque você pertence a Ele. Quando nós olhamos para esse texto, a Páscoa, o caminho da redenção, nós vamos ver o que o Senhor estava fazendo, planejando em fazer em prol do seu povo. Quando você abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, nós vamos ver algumas verdades ali. E a primeira verdade é que o Senhor ele encontra um homem chamado Moisés, que foi tirado das águas, que foi salvo naquele cesto de junco pela filha de Faraó, a serva da filha de Faraó, e pela boa bondade de Deus. Ele foi criado no palácio e Deus tinha uma história com esse homem. Então agora ele está pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, e ele leva o rebanho a atravessar o deserto até o monte do Senhor, até o monte de Deus. Ele decide ir um pouco além, ele decide romper o limite do seu dia. Ele decide romper com algumas limitações da sua vida diária. E a Bíblia vai trazer para nós que ele chega até o monte de Deus, até o monte do Senhor. E quando ele se aproxima daquele local, a Bíblia vai dizer para nós que uma sarça estava pegando fogo e ela não se consumia. Ela não era esmiuçada pelo calor da chama. Ela não era consumida por aquela combustão. Alguns estudiosos, quando você vai ler a Torá, você vai ler alguma Torá comentada, alguns estudiosos de rabinos, eles vão dizer que aquela sarça era Israel, que um dia que estava no Egito, por mais frágil que fosse, ela se acenderia em glória, a nação se acenderia em glória, porque o Senhor era o combustível que dava dinâmica e vida àquele povo. E hoje o Senhor faz isso através de Jesus Cristo para a igreja. Por mais que a igreja pareça frágil, pareça pequenina, a igreja ela é um meio de Deus afetar a terra. Aonde houver um discípulo do Senhor maduro, que deseje romper os seus limites, sendo direcionado pelo Senhor, ele vai ver a glória do Senhor invadindo corações de pessoas que estão sendo chamadas como libertadores. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. O seu lar é um lar de libertação. Os seus filhos serão filhos libertadores. Os seus pais, o seu esposo, você irmã que me ouve, a sua esposa, você irmão que me ouve, terão um encontro com o Senhor e serão libertadores. Eu profetizo isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Moisés ele tem um encontro com o Senhor ali, e ele se vira para ver aquela sarça pegando fogo. Ele se aproxima e o Senhor diz para ele: Moisés, não se aproxime, tira a sandália que está nos seus pés, porque o lugar em que você pisa agora é uma terra santa. E quando o Senhor vai começar a falar com Moisés, para nós chegarmos em Êxodo 12, Êxodo 13, o Senhor olha para Moisés e faz uma primeira revelação para ele que talvez ele havia se esquecido, talvez ele havia ido embora do coração dele. A Bíblia vai falar no versículo de número 6 do capítulo 3 de Êxodo. Moisés ouve a seguinte frase do Senhor: disse ainda o Senhor a Moisés: eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus do seu pai. Que tamanha revelação! Que grandeza é essa? Depois ele vai falar que é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Primeiro ele vai falar a Moisés: eu sou o Deus do seu pai Arão. Eu sou o Deus da sua mãe Joquebede.
Eu sou o Deus da sua família. Talvez você não está entendendo. Eu sou o Deus que vou dar continuidade nos seus filhos. Eu sou Deus que vou me apresentar aos seus filhos, à sua geração futura, através do seu relacionamento comigo. Creia nessa palavra. Quanto mais de Deus você tiver, mais de Deus os seus filhos terão. Os seus filhos não conhecerão a Deus somente numa escola bíblica, somente em uma faculdade de teologia, ou em uma conferência, em um congresso, não. Eles conhecerão o Deus a quem você serve através da sua comunhão com o Senhor. Ainda que você não pregue, não exponha a palavra, a sua vida dentro do seu lar, em comunhão, na mesa com os seus filhos, ela tem muita relevância. Deixe um legado para os seus filhos, e quando os seus filhos se encontrarem com o Senhor, eles vão dizer: eu desejo o Deus da minha família, o Deus dos meus pais, os Deus dos meus avós, os Deus dos meus tios, o Deus dos meus primos, o Deus que serve a minha família. Eu quero uma comunhão com Ele. Tamanha é essa revelação, grandiosa é essa revelação. E no versículo 7, Deus vê o seu povo, Deus ouve o seu povo, Deus decide descer para salvar e tirar o seu povo do Egito. Enquanto Faraó e Moisés viam escravos, Deus estava vendo uma nação. Enquanto Faraó tinha os hebreus como escravos, Deus os tinha como uma nação. Um povo escolhido pelo Senhor. Interessante dizer que quando você olha para Êxodo capítulo 5, nós vamos encontrar ali Deus anunciando o seu plano. E Faraó ouvindo da boca de Moisés e Arão o plano de salvação. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O Deus de Israel. Não é Deus dos escravos, é Deus de Israel. É Deus que dá identidade, mesmo nós residindo em lugares de aprisionamentos. Eu quero dizer para você que por mais que a situação diga que você é escravo, Deus te chama pelo nome, por identidade. Você está me entendendo? Talvez o seu filho está preso em alguma coisa. Talvez alguém que você ama está preso em alguma situação, é escravo em alguma situação. Mas o Deus do seu filho, o Deus que dá identidade à sua família. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir celebrar uma festa. E Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel sair. Talvez Faraó não conheça o Senhor, mas você conhece o Senhor. O que impede o povo de sair ali não é a atitude ou a mente de escravidão, é o embate para uma libertação. E Moisés vai levando palavras proféticas, palavras de redenção para aquele povo. Mas quando você abre a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 6, no versículo 9, vai dizer assim: Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que serviam. Muitas vezes a situação que ocupa o nosso coração, nós ocupamos a nossa mente com coisas que não discernimos ou não edificam a nossa vida. E aquilo é um empecilho para que a revelação e compreensão da vontade de Deus entre. Enquanto o meu coração estiver ocupado com coisas que me tragam angústias e me tornem aquilo que o Senhor não diz que eu sou, me leve a uma atitude de escravo. Essa situação deixava os israelitas como escravos. Mas o que Moisés queria dizer: vocês deixarão de serem escravos. Vocês não serão mais escravos. Mas por causa da ocupação, de angústia,
eles não deram crédito àquela palavra porque parecia impossível. Porque quando você olha para Gênesis capítulo 46, você vai ver que quando Jacó desce com seus filhos para o Egito, eles vão habitar na terra de Gósen. Eles vão habitar em uma terra boa. Gênesis 47 vai falar isso, que a terra era boa. Terra propícia para pastorear. Eles entram ali, Gênesis 46, versículo 1, Israel partiu com tudo que lhe pertencia. E ao chegar em Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Israel, Israel, ou a sua tradução pode estar Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu Jacó, ou Israel. Eu sou Deus, o Deus do seu pai, disse ele. Observe que Deus sempre está dizendo: eu sou um Deus que permaneço na família que me ama e me adora. Eu sou um Deus que não quebro alianças e princípios com famílias que andam comigo. Eu sou um Deus que zela por princípios e legados, alianças com pais e filhos. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Então eles não desceram ao Egito para serem escravos. Eles foram ali para serem uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você. Eu mesmo descerei ao Egito com você. E certamente, preste atenção nessa palavra, e certamente os trarei de volta. É uma promessa. Você pode liberar isso dentro da sua casa, você pode liberar isso sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, que Deus os trará de volta. Não é para o meio gospel, não é para o meio evangélico, mas é de volta para a presença, para a comunhão, para um plano perfeito, para o temor do Senhor. Eles temerão ao Senhor. Eles ouviram que Deus é o Deus de um pai, é o Deus de uma família constituída. E quando você revela esse Deus dentro do seu lar, é impossível que ele não alcance a sua geração, e geração após geração. Liberamos essa palavra na sua filha, liberamos essa palavra no seu filho, liberamos essa palavra no seu pai, na sua mãe, no seu casamento, dentro do seu lar. Uma terra boa. Só que ao passar dos anos, Israel perdeu essa mentalidade de pastoreio, essa mentalidade de rebanho, e passaram a ter uma mentalidade consumista, uma mentalidade que apenas era para construção, de escravidão, e tudo que eles construíam não era para eles, eram para Faraó. Eles começam a construir e gastar força, gastar tempo, gastar energias, gastar disposição, tudo para um reino que seria abalado depois. E quando nós gastamos força, inteligência, sabedoria com aquilo que não é o reino de Deus, decepções virá, frustrações virá, mas o Senhor nos tirará com mão forte desta situação. Aleluia! Não deixe que a angústia neutralize a sua mente cristã. Não deixe que a angústia torne a sua mente, o seu relacionamento com o Senhor infértil. Você é uma terra boa. Você é a melhor terra que o Senhor semeou. Vamos andar um pouquinho. O Êxodo capítulo 8. Eu estou lendo aqui o meu esboço. Êxodo capítulo 8. Versículo 25 em diante. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao Senhor seu Deus, mas não saiam do Egito, não saiam da minha jurisdição, não saiam do meu domínio. É quando nós nos tornamos apenas simpatizantes da fé cristã. É quando nós nos tornamos apenas simpatizantes de cultos e liturgias. Pode ir carregar sua Bíblia, leia ela, medite nela, mas não conheça as revelações que ela contém.
Não extraia as verdades daqui, apenas leia. Dê mais importância a outras coisas. Não vá muito longe. Mas é impossível você mergulhar em Deus e não ir para um nível mais profundo com o Senhor. À medida que você vai vivendo com o Senhor, há níveis profundos para você mergulhar. Onde você não aprende em faculdade, não aprende em seminários, você aprende na intimidade com o Senhor. Vá fundo. Quebre os algozes, quebre as cadeias pelo poder da oração. E vá mais fundo com o Senhor. Experimente níveis de revelação com o Senhor. Níveis de entrega. Níveis profundos em oração. Entrega, renúncia. Êxodo capítulo 10. O Senhor continua falando. Versículo 8. Então Moisés e Arão foram trazidos novamente à presença de Faraó, que lhes disse: vão e preste culto ao Senhor, o seu Deus, mas diga quem irá. Quem vai? Fala para mim quem vai. Não precisa ir todos. Vão apenas aqueles que têm algum compromisso diário. Não vá todos, não vá muito longe. Moisés respondeu: temos que levar todos os jovens. Preste atenção. Nós temos que levar todos os jovens e todos os anciãos, os nossos filhos, nossas filhas, porque vamos celebrar a Páscoa ao Senhor. Isso importa em dizer, da geração que está vindo, se levantando como igreja, e da geração que está nos passando o bastão da fé. Todos eles serão inclusos. Os mais velhos não se decepcionarão conosco, os mais jovens, porque os mais jovens se levantarão na postura e exemplos de líderes corretos. Os mais novos que se casaram agora, estão em meses de casamento, em 1 ano, talvez 5 de casamento. Eles estão olhando para aqueles que têm 20, 30 anos de casamento e tirando uma lição. Posturando a sua vida através do relacionamento. Pessoas inexperientes estão procurando modelos. E pessoas que são modelos estão desejosos de transferir o coração para essas pessoas. Essa nova colheita, essa igreja que o Senhor está levantando. Por isso, mãe, por isso, pai, por isso, jovem, moça, não abra o seu coração para ninguém a não ser os seus pais, não abra o seu coração para ninguém, pai, a não ser os seus filhos. Que o seu coração seja convertido aos filhos, e filhos, que o seu coração seja convertido ao coração dos seus pais. E aí o Messias se revelará nesse caminho aplainado, nesse caminho que foi aplainado para a pacificação e a ordenação do Senhor, dando legalização para que a aliança seja correta na nossa vida. Nenhuma geração, nem a que está se levantando e a que já está em pé, nenhuma delas ficará debaixo do reino de Faraó, do legado de Faraó, porque nós que somos mais novos, temos vida para gastar, temos combustível para queimar a nossa vida com o Senhor, e aqueles que estão já avançados, são anciãos, estão findando sua carreira, estão transferindo para nós um legado de fé, um legado de postura de homem e mulher de Deus, em seu casamento, seu relacionamento, em seu ministério, com relacionamento aos seus filhos. E o Senhor está dizendo para nós: nada ficará no Egito, o cordeiro já vai ser imolado, o cordeiro já venceu a morte, já venceu a sexta-feira, já venceu o sábado, o domingo da libertação está vindo no seu casamento, está vindo nos seus filhos, está vindo na sua vida, Ele vive. Creia nessa palavra, por favor. Quando chegamos em Êxodo 12, não dá para falar muita coisa. Oh, Senhor. A primeira coisa que eu aprendo em Êxodo 12 é que a Páscoa é do Senhor. Por 18 vezes aparece a expressão Senhor em Êxodo 12. Isso implica em dizer que Deus está no controle.
Isso implica em dizer que Deus está no controle da sua vida. Que Deus está no controle de tudo. Chega, chorema. Que Deus não perdeu o controle de nada. Chegará. A Páscoa é do Senhor. O sacrifício perfeito é do Senhor. E isso implica em dizer que nós não temos nenhuma base para destruir, para desvirtualizar a Páscoa do Senhor. Quem determina o Cordeiro puro, o Evangelho puro, a vida pura ainda é o Senhor. Versículo 1: O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito. Os dois estavam no Egito, mas o Egito com a sua potência, o Egito com a sua legislação mundana, diabólica, não foi capaz de neutralizar a voz do Senhor, a encontrar aqueles corações. Isso implica em dizer que por mais que o seu lar, sua vida toda esteja sofrendo ataques do reino das trevas, o seu coração ainda ouvirá o ecoar da eternidade. Ouça o que os céus estão dizendo do Senhor: nenhuma porta do inferno, nada prevalecerá contra a igreja do Senhor. Nós podemos estar na terra que ainda não é Canaã, mas a virtude do trono está nos encontrando, ainda que estejamos nesse mundo que tem o sistema do Egito, mas nós atrairemos para esse planeta, para essa terra, para o nosso município, para o nosso país, para o nosso estado, um reino dos céus em oração. Que venha o teu reino, Senhor, que venha o teu reino sobre cada casa, que venha o teu reino sobre cada lar. Invoque esse reino dentro da sua casa. Não tem como dois reinos serem instituídos no mesmo local. Institua agora por fé o reino do Senhor. Sim, Senhor. E disse o Senhor a Moisés e Arão: este deverá ser o primeiro mês do ano, mês de Nissan, o primeiro mês do ano. Só uma contagem no reino da minha vida, só há uma contagem do reino em minha vida quando a libertação eficaz acontece. Quando a libertação acontece na minha vida, entra o tempo do Senhor na minha vida. Um tempo em que Ele vai construir o meu caráter. Ele vai mudar algumas coisas na nossa vida. Ele vai mexer em áreas que nós não deixamos ninguém mexer. Se você deseja esse princípio na sua vida, permita que o Senhor traga pela cruz do Calvário a libertação eficaz. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro para a sua família, um para cada família. O Egito via o povo como escravo. Deus olhava para a comunidade em Gósen e via eles como uma congregação, como uma comunidade sendo constituída e preparada. Deus os via como nação e filhos. Que Cristo seja achado em nós, em nossos lares. A Bíblia vai dizer: cada um pegue um cordeiro e leve para dentro da sua casa. No 10º dia você leva esse cordeiro. No 14º dia você imola esse cordeiro. Esse cordeiro ficava 4 dias para que o pai de família examinasse aquele cordeiro. Para que o pai de família olhasse para aquele cordeiro e pudesse examiná-lo, se não havia nenhuma imperfeição. O Evangelho de Lucas, capítulo 23, Pilatos olha para os sacerdotes
e todo o sinédrio que trouxe Jesus para o julgamento, ele olha para aquele povo todo e diz assim: eu examinei ele diante de vocês e não achei nele culpa alguma. Eu examinei ele. Não há nenhuma palavra torpe na sua boca. Não há nenhum caminho torto nos seus pés. Porque formosos são os pés daquele que anuncia a paz. Não há imperfeição nele, eu não encontrei. O Cordeiro está sendo examinado. Traz o Senhor Jesus, o Cordeiro, perante o Sinédrio, perante Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, vários níveis de julgamento religioso, civil, nenhum deles foram capazes de olhar para o Senhor e achar um defeito nele. Tamanho é a perfeição desse Deus, desse noivo, advogado, sumo pastor, redentor, ajudador. Nem o inferno todo é capaz de tirar ou colocar algo. Não existe. O Cordeiro está dentro do lar agora. Fecha-se as portas no dia 10. Eles entram para dentro do lar. Aqueles umbrais em que eles passavam todos os dias como escravo. Eles saíam de casa como escravo, voltavam como escravos. O nível de relacionamento na mesa era de lembranças. Talvez de José, a época em que José governava o Egito, a época em que Israel, Jacó desceu para o Egito, época de bonança. Mas agora levanta um homem que não conhecia José, nem seus feitos, nem seus filhos, não conhecia o Deus de Israel, não conhecia nada, mudou tudo. Eles começam a se lembrar do tempo de bonança, do tempo de alegria, e não tem razão de alegria, não tem razão para celebrar nada ali dentro. Tudo que eles fazem é construir tijolos, levantar edificações no Egito, até que Moisés chega no versículo 28 e 29. Aliás, o versículo 10 de Gênesis 11, de Êxodo 11. O Senhor disse a Moisés: o faraó não lhes dará ouvido, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios. E disse Faraó: mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar os israelitas saírem do Egito. Êxodo 10, versículo 28 e 29. Disse Faraó a Moisés: sai da minha presença agora. Trate de não vir mais aqui. No dia em que você vir diante da minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como você disse, Faraó. Nunca mais voltarei diante da sua face. Agora Deus vai agir. Agora acabou, é Deus. Moisés está dizendo: eu não vou voltar mais aqui, é como você falou. E vem a 10ª praga então, a morte dos primogênitos. Todo mundo com o cordeiro dentro de casa. A expectativa é grande. O pai de família se levanta, olha para o cordeiro puro, limpo, reúne a família, esposa, imola o cordeiro, pega o sangue, sai para o lado de fora, passa nos umbrais, para o lado de fora, fecha a porta, entra para dentro, pega o cordeiro e leva o cordeiro para o fogo. Não podia ser cozido em água, não podia ser quebrado e posto em panelas, porque havia uma profecia: nenhum dos seus ossos será quebrado, nenhum dos
dos seus ossos será quebrado. É por isso que o corpo de Cristo não pode ser fragmentado. É por isso que entre nós cristãos não pode haver coisas que nos dividam e separem. É por isso que nós devemos compreender os imaturos, os que estão vindo na fé. E por isso que também temos que ser compreendidos para que não haja uma cisão, uma fragmentação no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo não será dividido, não será quebrado. O inferno, Faraó e seu reino não tem poder para quebrar o corpo de Cristo. Eles levam o cordeiro ao fogo, assam o cordeiro, e Moisés diz assim: coma dele todo, as vísceras, coma tudo, pegue tudo, não deixe nada. Se a sua família for pequena, chame os seus vizinhos, coloque eles para dentro de casa, feche a porta, expõe o sangue. Ninguém viu o que aconteceu dentro dos lares em Gósen. A porta se fechou, casa simples, estrutura simples, mas com uma essência profunda dentro do lar. Só vem o sangue pelo lado de fora da verga. O Senhor diz então: coma com seus pés calçados, com o cinto ou lombo cingido, cajado na mão, porque vocês vão sair do Egito. Eles celebram a Páscoa. O Senhor vem, passa por cima da casa dos hebreus, que tinha a marca do sangue. Eles saem do Egito vitoriosos. E o que isso tem a ver conosco? Tem muito a ver conosco. Tudo a ver com a gente. Jesus dentro da sepultura. João 19 vai dizer que José de Arimateia e Nicodemos tem que revelar a sua identidade, não podem mais seguir Jesus ocultamente. O Senhor permite que nós andemos com Ele oculto até se depararmos com a cruz. Porque quando nos deparamos com a cruz, nós temos que ter uma atitude de discípulo. Se envolver com o Senhor. Se envolver com a morte de Cristo. Se envolver com o sábado do silêncio. Porque no domingo Ele ressurgirá. Pegam o nosso cordeiro, examinam o nosso Senhor, o crucificam, levam para a sepultura. O sábado está chegando, todo mundo tinha que voltar para casa. Maria volta para casa, João volta para casa, os discípulos, um foge, outro tira a vida. Judas, parece que agora acabou. Onde está o nosso pastor? Cadê o nosso Senhor? Aonde Ele está? O Salmo 22 vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se alonga de mim? É a crucificação. O Salmo 23 vai dizer: ainda que eu ande por vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É o sábado, onde o Senhor está no reino celestial. Nós não estamos vendo. Mas vai chegar o domingo da ressurreição, onde as portas vão ter que se levantar a sua cabeça, para que o Rei da Glória entre, para que Ele venha encontrar o seu povo, para que Ele venha trazer para nós identidade, para que Ele venha quebrar as divisões e venha nos ensinar a impartir o coração, impartir a nossa vida. Se tem um culto que você deve celebrar e ensinar os seus filhos, se tem algo que não pode ser apenas passado como um feriado, é o porquê da sexta-feira, que nós chamamos de Sexta-feira Santa. O porquê do sábado, que vem pós a sexta, que nós celebramos um feriado apenas. E o porquê da Páscoa. O porquê dessa festa que passou anos e anos. Césares, Augusto, imperadores morreram. E essa Páscoa continua em pé até agora. Reinos passaram, pessoas importantes passaram, mas a mensagem da Páscoa ainda continua viva em nossos corações. O Senhor ressurge, ressuscita, traz a vida, celebra conosco.
E Ele deixou para nós o ministério da reconciliação. Há um encargo sobre nossa vida em partilhar essa mensagem, em viver essa mensagem, em construir em cima desse fundamento a nossa vida, a nossa família, os nossos lares. Os lares dos hebreus ficaram em Gósen. Eles saem do Egito, passam o Mar Vermelho, entram pelo deserto. 40 anos depois, passam o Jordão, chegam em Canaã. A nossa vida também é assim. Saímos do Egito, estamos peregrinando supostamente pelo deserto, para que o Egito saia da nossa vida, para que o governo do Egito saia do nosso coração enquanto nós somos discipulados pelo Senhor. É onde o Senhor vai ensinar como Ele deseja ser cultuado, vai instituir como deve ser o culto na nossa peregrinação. Ele vai nos sustentar na nossa peregrinação, vai guardar a nossa vida, vai sustentar os casamentos, nossos filhos, quem somos em Deus, porque Ele vela pela sua palavra. Entraremos um dia, passaremos esse Jordão, levantaremos pedras no Jordão, que é da comunhão, testemunho de que ele se abriu. Tiraremos pedras para fora, testemunho de que nossos filhos prosseguirão o nosso caminho. Construa uma história com o Senhor. Permita que o Senhor seja a primazia em seu coração. E quando chegamos em Êxodo capítulo 13, versículo 1, vai dizer que quando os hebreus, o seu gado, todo primogênito do gado, tudo fosse do Senhor, porque agora o Senhor é minha primazia. O Senhor será o primeiro em mim e o meu desejo para Ele. Aí Moisés vai falar do texto que nós lemos. Celebre essa festa, porque é nessa festa, na Páscoa, que vocês se lembram que o Senhor tirou vocês do Egito, da terra da servidão, com mão forte. Você que tem a ceia aí, eu gostaria de ceiar com você, de consagrarmos juntos a ceia do Senhor. Pedir que nesse momento o Senhor venha celebrar conosco também e nos ajudar e nos auxiliar, ministrar no nosso coração. Ele vive, Ele reina, Ele é o Senhor. Chame sua família em volta da mesa, por favor. Toda a sua família, todo o seu lar, toda a sua casa, toda a sua família, para celebrar o Senhor nesse momento em que todos nós fomos tirados do Egito, em que todos nós saímos do Egito. Sim? Chame sua família, por favor. Nós vamos ler um texto que se encontra em 1 Coríntios capítulo 13. O tempo já se esgotou. O tempo foi embora. Mas é muito bom, irmãos. É muito bom continuar sendo igreja. Viu? O que fechou não foi a igreja, tá? O que fechou foi o prédio. A igreja está em comunhão com o Senhor ainda, tá? E se o prédio não abrir, a gente vai continuar sendo igreja do mesmo jeito. Celebrando o Senhor nos lares. Quanto conserto em nosso lar, hein? Quantas coisas nós podemos reparar em nossa casa, edificar em nosso lar, trancados ali dentro. Isso é bom demais. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Façam isso em memória de mim, todas as vezes que vocês beberem. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. O que eu acho interessante é que a palavra em memória, ela significa alguém que está presente e vivo. A palavra em memória significa alguém que está presente e vivo. A Santa Ceia, ela me ensina a olhar para o meu passado, para a cruz, o que eu era, o que eu fazia, morto em ofensa e em pecado, miserável, destinado à condenação. Mas ela também me ensina a olhar para a comunidade, quando diz, espere uns pelos outros. E esse esperar não é somente para o culto público, para o culto em Corinto somente. Tem a conotação de aguardar os irmãos que estão chegando em conversão, há mais para virem. Isso implica dizer que a igreja tem muito por fazer. Isso me ensina também a olhar para mim, para as minhas atitudes. A ceia me leva a olhar para mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E a ceia me ensina a olhar para o futuro, até que Ele venha. Ele virá. Estejamos, pois, preparados para enfrentar tribulações, para enfrentar lutas, mas também preparados para que Ele volte e nos ache com vestes limpas e resplandecentes. Segura o pão que você tem, o cálice que você tem, e eu quero, juntamente com você, consagrá-lo ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, aqui está, Senhor, o que simboliza o Teu corpo e o Teu sangue. Senhor, eu quero pedir encarecidamente que o Senhor venha receber a nossa oração. Ao comermos do pão, ao bebermos do cálice, que recebamos do Senhor vida e vida em abundância. Eu quero orar, Senhor, pelos irmãos que estão nos lares agora, vendo esta live, e outros que estão vendo, Senhor, seus pastores ministrarem, que sejam edificados, os que ceiaram ontem, os que estão ceando hoje, os que cearão amanhã. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos para que recebamos vida, fazemos isso em memória do Senhor. Nos dá vida, nos dá perdão, lava as partes do nosso corpo que estão sujas, impuras, imundas, atitudes que temos, Senhor, que traz sobre nossa vida julgos, pesos. Mais uma vez, libertos no Senhor, libertos permaneceremos por uma vida ativa no Senhor. Alcance com cura, alcance os lares, corações enlutados, corações que não perseveram mais, que não têm força, a fé está indo embora. Senhor, nós pedimos a edificação do Senhor. Edifica o Teu corpo, Senhor. Edifica o Teu corpo, Senhor. Dá vida à Tua noiva. Dá vida aos Teus filhos. Ao participarmos, que alcancemos vida no Senhor. Eu quero orar por meu filho Daniel, que está assistindo. Eu quero orar por minha filha Gabriela, que está assistindo nesse momento. Que seja transferido a eles essas verdades de que o Senhor reina, de que o Senhor vive, de que o Senhor é o Deus dos meus filhos, é o Deus do meu lar, do meu casamento, que será o Deus dos meus netos, o Deus da quarta e todas as gerações que procede de nós, que procede da nossa linhagem, do meu casamento, do meu matrimônio. Nós consagramos os nossos filhos ao Senhor.
Eles são discípulos do Senhor, reparadores de brecha, serão conhecidos como discípulos do Senhor. Pai, por favor, dai-nos vida ao participar, Senhor, em gratidão. E você, se quiser dobrar o joelho na sua casa ou só curvar a cabeça, aí, fica à vontade. Participe, por favor. Cante isso a Ele. Tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como nos céus, deixa o céu descer. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome. O Senhor reina, Pai. Teu O Senhor reina. O Senhor reina. Tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Se você está perto de alguém da sua família Deixa o céu e desejar orar por ele, falar uma palavra de bênção sobre ele, liberar sobre os seus filhos, talvez, uma palavra poderosa em Deus. Talvez você está em família. Libere sobre eles esse reino. Libere sobre eles esse reino. Permita que o Senhor seja o Senhor dos seus filhos. Deixa o céu Permita que o Senhor toque agora a sua família em oração. Tenha um tempo de oração com a sua família. Tenha um tempo de oração com a sua família agora. Isso, tenha um tempo de oração. Permita os céus invadir a sua vida agora em oração. Talvez você está com seus netos. Talvez você está com seus netos, seus filhos aí, genros, ora. Ore com eles, por favor, não deixe de orar. Ore com eles. Permita que o Senhor toque-os. E os umbrais da casa agora sejam ungidos pelo sangue. Sejam molhados pelo sangue. Vem, Senhor. O poder tua é a glória.
verdades contidas na Bíblia que você porta possam ser realidades na sua vida, no seu casamento, possam ser verdades que governem todo o seu lar, governe toda a sua vida, que sejam verdades que sejam expressadas na forma em que você serve o Senhor. Abra suas mãos, por gentileza. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça e paz. O Senhor volte para ti o seu rosto e encha o seu entendimento de paz. Que você fique com essa palavra no seu coração. Que o Senhor invada o seu coração. Que o Senhor ministre na sua vida. Que o Senhor resgate os valores nesse momento. Que o Senhor resgate os valores. Levante a sua mão na sua casa e permita que o reino entre. E permita que o reino entre. E permita que o reino entre. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu vir.